Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Idneida Monteiro e vou estar convosco durante as aulas de língua portuguesa para o 5º ano. Essas aulas têm como objetivo permitir que vocês continuem a aprender, mas aí em casa, em segurança, promovendo assim o distanciamento social. Para essa nossa primeira aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do conceito do texto narrativo e também vamos rever as noções de parágrafo e período. E começamos com a revisão do conceito do texto narrativo. Vocês se lembram do que é que vocês com os vossos professores falaram na aula? Exatamente. Para começar a definição do texto narrativo, podemos ir pegar na palavra narrativo e perceber o que é que significa. A palavra narrativo vem da palavra narrar, que é o mesmo que contar ou relatar. Então, desta forma, como é que nós podemos definir o conceito do texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que conta ou relata algum acontecimento, conta uma história ou então relata algum acontecimento. Este texto narrativo pode-nos ser apresentado de duas formas, através da oralidade, como nós estamos a fazer agora, através da fala, ou então através da sua representação escrita. Para dar como exemplo, vamos imaginar que temos aqui uma folha onde vamos ter a representação escrita do texto narrativo. Normalmente, qual é a primeira coisa que nós temos num texto? Vocês se lembram? A primeira coisa que nós temos num texto é o título, mais ou menos centralizado a meio da folha. Depois, nós temos agora a história, que começa sempre com uma situação inicial, que vai sendo narrada, depois nós vamos ter um momento de desenvolvimento desta narração, por fim, podemos também ter e devemos ter a conclusão apresentando a situação final do texto narrativo. Mais abaixo, mais para o lado da margem direita, também podemos encontrar informações como o nome do autor do texto. Neste caso, autor é a pessoa que escreve o texto. Agora vamos observar só esta parte do texto narrativo, a que eu vou chamar de corpo da narrativa. O que é que vocês conseguem perceber? Nós temos na folha duas limitações, a margem esquerda e também a margem direita. Vamos perceber, se nós considerarmos cada traço uma linha do texto, em alguns momentos a linha do texto não começa colado à margem esquerda da folha. Começa um bocadinho mais afastado, deixando assim um espaço em branco. Vamos ver o que acontece mais vezes nesta representação que eu tenho aqui da mancha gráfica do texto narrativo. Acontece mais uma vez aqui e acontece mais outra vez aqui. Há texto que vai acontecer mais vezes. Como é que vamos chamar essas representações aqui? Essas representações indicam as partes, os desenvolvimentos das ideias de cada assunto da história, do texto narrativo. E nós vamos chamar isso de parágrafo. Então, parágrafo é, basicamente, a representação do texto narrativo nas suas partes, nas ideias que o constituem. Mas nós também podemos perceber a representação da mancha gráfica do texto narrativo de outra forma. Vamos aqui imaginar mais outra folha de papel, uma outra folha de papel. Nós podemos também perceber o registro da mancha gráfica do texto narrativo da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui temos o título e depois temos aqui o início da história, a situação inicial. Vamos ter aqui o desenvolvimento da história ou o relato do acontecimento. Temos aqui a situação final, que é o fim da história. E também podemos encontrar aqui o nome do autor, que já sabemos que é da pessoa que escreveu o texto. Então, o que é que vocês estão a reparar? Diferente do que nós vimos aqui deste lado, a outra folha representa uma mancha gráfica um bocadinho diferente. Nós já não temos aquela distância na margem esquerda do texto. Vimos que as linhas do texto
começam justo à margem e vão até o fim. Então, como é que vamos perceber as partes que constituem o texto? Os parágrafos. Nós, desta vez, vamos observar o lado, a margem direita da folha. Então, vamos perceber que, em alguns momentos, há espaços em branco e não há preenchimento até o fim da margem. Então, aí, nós consideramos que temos o fim do parágrafo. Então, tudo o que vier antes é chamado de parágrafo. Então, vamos observar quantos mais temos aqui nesta representação que eu fiz aqui. Nós vamos encontrar mais uma vez aqui e mais outra vez aqui. Então, se eu perguntar quantos parágrafos tem este texto, nós vamos dizer que este texto, tem 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro, tal como tínhamos aqui. Só que com a outra representação da mancha gráfica, também tínhamos o primeiro parágrafo aqui, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Como nós já vimos, o texto está organizado em parágrafos. Os parágrafos são as partes, as estruturações do texto narrativo. Mas dentro do parágrafo, nós podemos ver qual é a sua constituição, que é chamado de período. O que é período? Período é o número de frases que estão dentro do parágrafo. E nós já sabemos o que é frase, lembram-se? Então, vou-vos dar uma pista, neste momento, só para podermos perceber como é que nós vamos contar os períodos, ou seja, o número de frases que juntos fazem o parágrafo. Vamos imaginar aqui o início de uma frase. A palavra começa, já sabemos que a frase começa sempre com uma letra maiúscula, não é? E depois imaginemos que esta frase terminou aqui, com esse sinal de pontuação, ponto final. E depois começou uma segunda frase, não é? Já vimos que temos que começar com letra maiúscula e depois vai terminar novamente com outro sinal de pontuação. Pode-se repetir o mesmo ponto ou então outro sinal de pontuação. E assim por diante, vamos contando até o fim do dito parágrafo. Vou pôr aqui o ponto de interrogação, depois vou pôr aqui outro ponto final. Então, se nós tivermos que contar quantos períodos, neste caso, quantas frases fazem parte deste parágrafo, quantas é que diríamos? Vamos lá ver. Teríamos então aqui uma frase, aqui outra frase, já seriam 2 frases, aqui uma terceira frase e uma quarta frase. Então, se eu perguntar por quantos períodos, ou seja, por quantas frases é constituído este parágrafo, a nossa resposta seria: este primeiro parágrafo é constituído por 4 períodos, ou seja, é constituído por 4 frases. Da mesma forma que nós conseguimos aqui perceber o número de períodos, ou seja, o número de frases que constitui este parágrafo, vai acontecer a mesma coisa aqui, independentemente de qual seja a sua formatação de parágrafos, o seu formato no papel. Então, vamos perceber. Até agora já vimos o que é a mancha gráfica e vimos que a mancha gráfica, isto é uma mancha gráfica e isto é outra mancha gráfica. Vimos 2 exemplos de manchas gráficas. É o espaço da folha que vai ser ocupada pelas palavras que correspondem ao texto. Aqui nós temos exemplos, não temos aqui palavras, mas imaginemos que aqui seriam palavras escritas. Também, nós já vimos até agora o que é parágrafo. O parágrafo corresponde às divisões de um texto escrito, que podem ser indicadas através do recuo, ou seja, quando se deixa um espaço em branco antes de se começar a escrever aquilo que se tem de escrever. E também já vimos até agora que os parágrafos são constituídos por períodos, ou seja, os parágrafos são constituídos por frases. Períodos é o número de frases que fazem parte do parágrafo. Muito bem, depois de termos reparado como é que o texto narrativo pode ser representado graficamente, agora vamos ver isto, vamos contar os parágrafos de um texto especificamente que eu trouxe aqui como exemplo.
Vou-vos dar 10 segundos para vocês contabilizarem os parágrafos. Então, já conseguiram? Pois bem, este texto está constituído por 14 parágrafos. Vamos agora, eu vou pedir que vocês abram o vosso manual do 5º ano, na página 11, onde vocês vão encontrar o primeiro texto narrativo do vosso manual, que é este aqui, página 11. E vamos tentar agora contar também os parágrafos deste texto. Pelo menos vamos contar, como o texto é comprido, podemos contar até uma parte neste momento e depois vocês continuam a fazer esse exercício em casa. Então, nesse trecho que eu vos trouxe, neste pedacinho do texto, vocês conseguem contar 8 parágrafos. Sim? Então vamos prosseguir com a aula. Vamos agora contar os períodos, ou seja, o número de frases que constituem os parágrafos. Vamos continuar com o primeiro parágrafo do nosso texto, encontro 1. Então vamos contar quantos períodos, quantos números de frases tem este nosso primeiro parágrafo. Vou-vos dar um tempinho também para verem. Não se esqueçam, procurem sempre a pista. Começo com letra maiúscula e final com um sinal de pontuação, como o ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. É o primeiro dia de aulas. A alegria, o barulho típico das brincadeiras inundam o pátio da escola. Há encontros e encontrões e também reencontros. Então, quantas frases são? Exatamente. Este nosso primeiro parágrafo tem 4 períodos, ou seja, 4 frases. Vamos deixar o nosso livrinho de lado um bocadinho. Agora, gostaria que vocês ouvissem a leitura do primeiro texto que nós contamos os parágrafos. A leitura feita pela nossa escritora Natasha Magalhães. Vamos ouvir. O professor. No primeiro dia de aulas, muito antes da hora, lá estavam os alunos, curiosos por ouvir o novo professor, que também apareceu bem cedo. Contou uma história com tantas aventuras como nunca tinham ouvido. Foi uma maravilha. A rapaziada ficou contente e, daí em diante, todos os dias vinham em grandes correrias a ver quem chegava primeiro à escola. As pessoas da aldeia das Flores comentavam: quem diria que era tão amigo das crianças? E dizem que sabe contar cada história mais bonita. E dão passeios, recolhem tudo o que podem, até pedras levam para a escola. Pedras? Para quê? O meu Chico diz que é para fazerem experiências, jogos, eu sei lá. No nosso tempo não era assim. Os tempos são outros. Você já reparou na sala da escola? Já espreitou lá para dentro? Eu não. Então vá lá e veja como aquela sala está mudada. Tem desenhos e pinturas a cobrir as paredes, flores por todo o lado, eu sei lá quantas coisas mais. Olhe que um dia hei de passar por lá. António Mota, Aldeia das Flores. Vocês gostaram do texto que ouviram? Gostaram da história? Pois bem, a história é muito engraçada e a Natasha também lê muito bem. Vamos perceber então agora como é que este texto que vocês ouviram, mas também já tinham visto quando foram contar os parágrafos, como é que tem as informações organizadas. Se nós formos ver, o primeiro parágrafo fala. É uma situação inicial que nos mostra a chegada do professor à vila. Lembram-se de que vila se trata? É a Vila das Flores, muito bem. O segundo parágrafo apresenta-nos as novidades que o professor leva para a escola. E uma das primeiras novidades é ele saber e contar muitas histórias interessantes.
E por saber contar essas histórias, ele consegue atrair o interesse dos alunos, das suas crianças, a que ele até chama de rapaziada. Esta informação podemos encontrar no terceiro parágrafo do nosso texto. Do quarto ao 14º parágrafo, aí vamos encontrar a conversa entre os moradores da vila. Eles que repararam nas mudanças do professor, que o professor levou para a escola em termos de ensino e aprendizagem das crianças. Vamos recapitular. Nós hoje, durante esta aula, vimos o que é o texto narrativo e percebemos que o texto narrativo é aquele texto que conta uma história ou um acontecimento. E também vimos que esta história é representada em 3 partes. Uma situação inicial, o início, o desenvolvimento e a situação final, que é o fim. Estas 3 partes encontram-se, não é, divididas em parágrafos. E nós já vimos o que são parágrafos. E estes parágrafos são constituídos por períodos, ou seja, são constituídos por frases. A nossa aula já está basicamente no fim, mas antes gostaria de vos deixar aqui um desafio. Eu gostaria que vocês escrevessem um parágrafo. Quem quiser escrever mais, muito bem. Então, para escrever este parágrafo, eu vou-vos dar 3 opções, 3 alternativas. Vocês podem escrever um parágrafo onde vão contar sobre as atividades que costumam fazer na sala. Ou vocês podem escrever este parágrafo fazendo uma pequena investigação antes, satisfazer a vossa curiosidade, perguntar a uma pessoa mais velha que esteja convosco aí em casa como é que era ir à escola antigamente e escrever sobre isso. E uma terceira opção é fazer as 2 coisas. Fazer esta pergunta, esta entrevista, perceber como é que era a escola antigamente e comparar como é que nós, agora, como é que funciona as nossas atividades nas salas de aula. Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula de língua portuguesa para o 5º ano. Espero ter podido esclarecer algumas possíveis dúvidas e fiquemos por aqui. Vemo-nos na próxima aula. Só não se esqueçam, ficar na casa, fica na casa.